pela qual o povo teria sofrido grandes infortúnios, que até mesmo o templo fora destruído, afirma que essas coisas aconteceram com eles de acordo com a ira de Deus, em consequência das coisas que eles se atreveram a fazer contra Tiago, o irmão de Jesus, que é chamado Cristo. Aqui, o Orígenes, ele está exatamente repetindo as palavras dos documentos de Joséfo que Orígenes tem posse. Então, se os documentos de Joséfo foram adulterados, eles têm que ser adulterados antes de Orígenes. Agora, olha o ano de Orígenes. Olha o ano em que Orígenes está. Ou seja, não há possibilidade desta adulteração da forma que assim desejam. Da forma que assim desejam. Ou seja, como eu sempre falo, é muito fácil falar que um texto está adulterado. Agora, aonde está o texto que comprova que houve adulteração? Para existir um texto que comprova a adulteração, esse texto ele tem que estar exatamente, o texto tem que estar exatamente colado no texto considerado original. Aí ele termina, o Orígenes. E o que é fantástico nisso é que, apesar de não aceitar Jesus como Cristo, olha aí o que eu falei de Joséfo, ele deu testemunho da justiça de Tiago. Então está exatamente no escrito desse cristão chamado Orígenes. Ok? Vamos prosseguir aqui, hein, gente? Com fontes não cristãs. Mais uma fonte não cristã. Vamos lá. A próxima é Plínio, o jovem. Foi um autor e administrador romano. Numa carta ao imperador Trajano, por volta de 112 depois de Cristo, Plínio descreve as práticas de adoração dos primeiros cristãos. Olha que coisa interessante, o Plínio, o jovem, ele vai escrever ao imperador Trajano. E aí ele vai relatar sobre os cristãos. Só que no seu relato ele acaba exatamente denunciando a adoração dos cristãos. Aí diz, nessa passagem ele confirma várias referências do Novo Testamento. Em destaque, a carta afirma que os cristãos adoravam Jesus como Deus. Em resposta a Plínio, o imperador manda punir os cristãos. Olha que coisa incrível esta fonte não cristã, esse documento. Ok? O último documento que nós vamos apresentar nesta parte da aula, já vamos terminar para o tempo não ficar longo, vamos continuar o assunto na próxima aula. Nós temos Luciano. Luciano de Samosata foi um autor grego do século II. Suas obras contêm críticas sarcásticas ao cristianismo. Em meio às duras críticas, ele revela a fidelidade dos cristãos aos ensinos de Cristo, a rejeição aos deuses gregos e a simplicidade com santidade. Ou seja, o que nós estamos mostrando e encontrando nessas fontes não cristãs? Primeiro, a forma coerente de provar o que era o cristianismo, o que eram os cristãos primitivos e o que eram os escritos que eles tinham na época. Boa parte já tendo o escrito dos evangelhos. É claro que algumas cartas de Paulo vão ser escritas primeiro do que os próprios escritos dos evangelistas, que nós chamamos, entre aspas, de evangelhos, como já explicamos, não existindo a palavra no plural. Então, quando esses homens ímpios, esses homens não cristãos, melhor dizendo, eles tendem a escrever alguma coisa sobre os cristãos desta época, dos primeiros séculos, os seus escritos acabam virando documentos que comprovam a veracidade do cristianismo, o costume, comprovam a própria existência de Cristo e exatamente na próxima aula vamos mostrar a fidelidade dos escritos do Novo Testamento.